E aí, pessoal, boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite, doutor. Beleza. Nara, quer falar alguma coisa? Levanta a mão. Beleza, pessoal. Bora lá. Vamos fazer nossa aula de hoje. Esse dia tem sido bastante complicado para não conseguir passar a aula cedo, tá? Se não tiver nenhum problema a gente passar essa aula esse horário, para não ter nenhum inconveniente, beleza? O semestre já está acabando. Dia 8, estava conversando com a doutora Consuelo hoje. Dia 8 começa as provas teóricas de vocês, tá? Então, como dia 8 começa as provas teóricas, e depois tem mais do que 2 semanas de aula e já acaba tudo, né? Vocês estão me ouvindo, né? Sim, doutor. Ok. Sim, doutor. Então tá acabando o semestre, né? Para não ter nenhum probleminha aí de finalizar o semestre. Ok? Deixa eu colocar esse fone aqui que vai ficar melhor. Entonces, como estaba hablando a ustedes, ¿no? A partir del día 8 ya empiezan sus parciales teóricos, ¿ok? Los que no pueden pasar ese horario, o sea, vamos a hacer hoy día, mañana y después, ya los 3 días, para recuperar del día lunes, ya hacemos los 3 grupos, no hay ningún problema. Los que no pueden mirar ese horario, voy a dejar disponible por YouTube, ¿ya? Obrigada, doutor. Hoy día vamos a hablar de... Yo tenía un tema preparado aqui. Já vamos falar sobre síndrome de Solange-Ellison. Já? Eu não avancei esse tema com vocês não, né? Síndrome de Solange-Ellison. Não, doutor. Síndrome de quê, doutor? Síndrome de Solange-Ellison. Lembra? Acho que não. Não, doutor. O último nosso foi esôfago mesmo, se eu não me estou equivocado. Já, ok. E depois vamos avançar em intestino. Intestino vamos estar falando principalmente sobre síndrome desabsortivas, já, o que é a diarreia.
quais são os tipos de diarreia, qual é sua fisiopatologia. Dentro de diarreia, há 5 tipos de diarreias, yeah? 5 tipos de diarreias. Esse tema é um tema curto, rápido e sencillo. Yeah. Já tem gente entrando. Aí temos síndrome de Sjögren-Elson, já? Vamos ter um caso clínico acá, primeiramente, já? Vamos ver qual seria seu conceito, o quadro clínico, como é a localização, sua etiologia, a epidemiologia, a fisiopatologia, diagnóstico diferencial, tratamento do caso, já? Bien. ¿Qué sería la síndrome de Sjögren-Elson? ¿Ya? La síndrome de Sjögren-Elson es nada más nada menos que un trastorno endócrino metabólico, ¿ya? Na qual vai estar caracterizado basicamente por um aumento, ou seja, por uma elevação de los hormônios, ¿ya? Principalmente lo que es la gastrina. Ustedes sabem que toda parte hormonal, ou seja, a parte del estómago, também tem uma função hormonal, ¿ya? La cual produce constantemente ácido clorídrico, ¿ya? Dentro do estômago, vai também produzir elementos que ajudam a degradar e transformar o bolo alimentício em quimo, ¿ya? E um desses é a gastrina, ¿ya? La qual se hace em el estômago e produz um excesso de ácido clorídrico. Então, o aumento da hormona gastrina aumenta também a produção de ácido clorídrico. Consequentemente, o que vai acontecer? O que ocorre? Ocorre também um aumento de lo que é a acidez. Estamos falando de ácido. Então, se aumenta a acidez. Se aumenta a acidez, aumenta os transtornos relacionados principalmente do que é a calásia. Vocês que fizeram o tema calásia, vocês poderão notar que também tem um problema, não é? Relacionado na parte estomacal, onde existe constantemente um refluxo, já uma pirose. Esse problema já de aumento de acidez também causa, sobretudo, a formação de úlceras pépticas, já? E, sobretudo, não somente a formação de úlceras pépticas no estômago e também em el duodeno, já? Principalmente na primeira porção do duodeno. Ok? Então, as úlceras pépticas, o que são as úlceras pépticas? As úlceras pépticas é uma solução de continuidade em la mucosa do estômago. Que é uma solução? Que significa solução de continuidade? Ou seja, eu tenho um tecido, já? E eu apresento uma solução de continuidade. Solução de continuidade é quando existe um corte, uma separação das capas, já? Isso nós dizemos que é uma solução de continuidade. Pero diferente de um corte, não, vai formar úlceras, ou seja, o ácido vai começar a comer a parede do estômago e, sobretudo, vai formar o que é as úlceras, já? E as úlceras causam, consequentemente, o que causa as úlceras? Causa um desconforto abdominal, causa um dolor epigástrico, causa também incluso aumento de los refluxos, já? Causa aumento de los refluxos, causa incluso alterações celulares. Essas alterações celulares formadas a partir de úlceras pépticas ou também
o constante cambio da acidez, que vai causar? Pode causar incluso a transformação de esse epitélio. Se nós temos uma transformação do epitélio, o que passa? Quando existe uma alteração do epitélio, seguramente vai ter uma hiperplasia. Consequentemente, quase que hiperplasia é sinônimo de câncer. Né? Pode ser, por exemplo, como a síndrome do esôfago de Barré. Pode ser a partir da formação de úlceras pépticas, que incluso essas úlceras, não? Uma vez que existe a produção constante de ácido clorídrico e nós não retenemos, o paciente não acude a nós, o que pode passar? Essa úlcera pode romper, ou seja, passar as camadas, passa as camadas do estômago, não é? Tem a mucosa, a submucosa, a muscular e a parte externa do estômago. São as camadas histológicas, não? Compreende as camadas histológicas. Se nós estamos prejudicando a parte da mucosa, o moco que é produzido por la mucosa do intestino, como vocês bem sabem, é para exatamente fazer uma proteção do próprio estômago, ¿ya? Da própria musculatura da submucosa. Então, a submucosa, uma vez que está comprometida por el excesso, por la produção excessiva de ácido clorídrico, o próprio ácido clorídrico que digere os alimentos, que forma o quimo, que ajuda a degradar, fazer a degradação das macromoléculas em micromoléculas, também vai degradar a parte muscular e vai formar o que são as úlceras. Então, é como se o próprio ácido comesse o estômago e formar as úlceras pépticas. ¿Ya? Essas úlceras, incluso, podem perforar. Se essas úlceras perforam o que é o estômago, o que passa? O que vocês imaginam que passa se uma úlcera péptica perfora o estômago? Vocês imaginam que podem passar? Hemorragia. Uma hemorragia? Pode ter uma hemorragia? Sim. Pero o que é mais provável? Uma hemorragia, podem ter incluso o passo do contenido alimentício diretamente à cavidade abdominal. Então, o que vai produzir? Que consequência vamos ter de uma formação de úlceras gástricas que se ha rompido, não é? Que se ha rompido dentro do abdômen? Vai causar uma peritonite, uma inflamação peritoneal. Vai causar um abdômen agudo, certo? Então, temos várias complicações, são vários mecanismos fisiopatológicos que estão relacionados com a formação da síndrome de Sjögren-Erichsen. ¿Ya? Então, não é somente um transtorno. Aqui estamos falando categoricamente de um transtorno endócrino caracterizado por uma elevação da gastrina. A gastrina que aumenta a produção de ácido clorídrico, consequentemente destrui a proteção natural da mucosa. Qual é a proteção natural da mucosa, da muscular? É o moco. Se nós temos a concentração maior de ácido, o próprio ácido empieza a transformar em úlceras, ok? Principalmente em la parte do estômago, ou também formar em el duodeno, em la maioria dos casos, em lo que é o duodeno, em 95% dos pacientes. Anatomicamente, o intestino tem um comprimento grande, não é? Ou seja, o tubo digestivo, o sistema digestivo, empieza por la boca, não? E hablamos de la boca. Hablamos de la parte del esófago. Agora estamos entrando na parte de lo que é a parte do estômago. Já vamos estudar alguns transtornos do estômago. Hoje dia estamos vendo a síndrome de Sjögren-Erichsen. Amanhã vamos ver a parte do intestino, já? E depois volvemos a falar outra vez de estômago, já? Vamos falar das complicações do duodeno, vamos falar das complicações do intestino delgado, já? Principalmente quando falamos, por exemplo, de diarreia, ok? Então, se pode ter várias complicações da síndrome de Sjögren-Erichsen, já? Então, se temos aí, em resumo, temos um tumor, que pode ser um gastrinoma, que aumenta a produção de gastrina, ou seja, existe uma hipersecreção de gastrina, consequentemente, aumenta a produção de ácido clorídrico, destrui a mucosa e vai formar as úlceras pépticas, ok? Temos uma imagem aí, onde já está comprometida a parte da mucosa e submucosa.
¿Y qué va a causar en el paciente? Pirose, dolor, desconforto abdominal, ¿ya? Sempre vai ter el paciente, vai ter refluxos, não? E refluxo constante, você já sabe, podem causar acalásia, pode causar através do espasmo esofagiano, pode causar esôfago de Barré, ¿ya? Então, qual seria o triângulo do gastrinoma? Não? 90% está em la área, praticamente, onde encontramos o gastrinoma, ¿no? Na parte superior, em la junção do ducto cístico com o ducto hepático, ou na parte inferior, com a junção da segunda e terceira porção do duodeno, e na parte medial, entre a transição do corpo e a cola pancreática. ¿Ya? Aí é o triângulo do gastrinoma. Ou seja, 90% do gastrinoma está em esta região. ¿Ya? Agora, principais implicações do gastrinoma, ¿no? De 50% a 75% dos tumores se encontram na primeira porção do duodeno. E são difíceis de localizar, de ubicar, porque são muito pequenas. Outro, o pâncreas é a segunda ubicação mais frequente de los tumores, não? Mais grandes, em geral, têm mais. Quando se progride, o gastrinoma é característica de uma metástase, ou seja, um câncer em formato evolutivo conclusivo, já? De metástase, que já está se espalhando por todo o corpo, já está comprometendo todo o corpo e está formando um grande gastrinoma. Ou seja, se nós temos um gastrinoma chiquito que hace uma complicação, imagina um gastrinoma em metástase que já está se atramando toda a parte do estômago e do pâncreas, ou seja, vão ter como uma bomba relógio, não é? Dentro das etiologias, quais são as etiologias mais frequentes? Ou seja, quais são as causas mais frequentes da síndrome de Sjögren-Ellis? As principais causas são enfermidades autoimunes. Quais são as enfermidades autoimunes? São as enfermidades que o próprio corpo empieza a regenerar. ¿Ya? São autoimunes, ou seja, não têm imunidade. Por exemplo, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a lúpus eritematoso sistêmico, são algumas causas de enfermidades autoimunes. Outra complicação que nós também vamos ver dentro do tema das fisiopatologias das enfermidades gástricas, não? Infecção crônica por bactérias, principalmente por lo que é o Helicobacter pylori, ¿ya? Uno de los hallazgos, uno de los sucesos del tratamiento, uno de los pilares del tratamiento gástrico, ya assim, de forma empírica. Você sabe o que é empírica? Você sabe o que é empírica? O que significa empírico? Que surgiu primeiro? Empírico? Não, não é que surgiu primeiro, não. Seria tipo fictício. Científica definida. Mais ou menos. Ou seja, o tratamento empírico, ¿ya? ¿Qué es um tratamento empírico? Por exemplo, um tratamento empírico é quando eu tenho a necessidade de fazer um diagnóstico, ¿ya? Mira, eu tenho a necessidade de fazer um diagnóstico, pero eu não tenho condições de fazer o diagnóstico de forma adequada. Ou o diagnóstico tarda, demora. Por exemplo, uma infecção por Helicobacter pylori. Ou seja, dentro do tratamento, ou seja, dentro dos parâmetros, dentro dos protocolos do tratamento do Helicobacter pylori, decimos o seguinte: é igual que o infarto agudo do miocárdio. Recuerda que eu hablo que qualquer dolor que nós temos no peito, que se parece com uma angina, que tem característica de infarto, eu vou tratar como infarto. Esse é um tratamento empírico. Ou seja, eu vou fazer um tratamento, mas não tenho a segurança que seja realmente um infarto. Ou seja, eu vou tratar um Helicobacter pylori, mas eu não tenho 100% de certeza que é um Helicobacter pylori. Pero o protocolo me disse que se eu estou suspeitando que é o Helicobacter pylori, que a gastrite do paciente, que a secreção, que o refluxo do paciente é causado por la gastrite, e essa gastrite é causada por uma bactéria que é o Helicobacter pylori, eu vou fazer um tratamento empírico. Ou seja, eu vou começar com a medicação adequada para esse tratamento. E basicamente 90% e 100% dos casos
realmente, quando me chega o resultado, 1, 2, 3 meses depois, me confirma que realmente era um Helicobacter pylori. E se não era Helicobacter pylori, eu vou estar causando alguma consequência ao paciente? Não. Ou seja, eu vou estar dando tratamento ao paciente para Helicobacter pylori, eu vou estar dando someprazol, sus inibidores de bomba de protones, que vai ajudar a proteger a mucosa gástrica, que me vai ajudar a proteger contra o excesso de gastrina, que também vai produzir ácido clorhídrico, você me vai estar ajudando a proteger contra isso, pero consequentemente, uma vez que me chega, o paciente tem a oportunidade de fazer uma endoscopia, fazer uma biópsia, mandar um laboratório, hasta que o resultado chega, hasta que eu tenha condições de fazer isso, ou se meu paciente tem condição, nem sempre eu vou estar disponível, eu vou ter aqui a la mano, cerquita de mim, para solicitar esses exames, significa que eu vou fazer o tratamento, não vou deixar que o paciente se queje de dolor por um período de 1, 2, 3 meses, hasta que llegue o resultado, hasta que se descubra qual é a causa. Então, isso nós chamamos de tratamento de forma empírica. Ou seja, vai dar um tratamento ao paciente, não estou 100% seguro, pero de acordo a las epidemiologias, de acordo a las probabilidades, las chances de esta complicação do paciente ser uma infecção crônica por Helicobacter pylori é grande, correto? Isso significa empírico, ou seja, vou dar tratamento empírico ao paciente. Agora, o que não é empírico? Empírico, por exemplo, é, eu mando a biópsia do estômago do paciente, estou fazendo um tratamento empírico, ou seja, um tratamento al azar, um tratamento à sorte, já? E me chega o resultado e me diz, já, doutor, isso não é um Helicobacter pylori. Por si acaso, o tratamento que eu di ao paciente le hizo algum mal? Não, não hizo nenhum mal. ¿Ya? El Helicobacter pylori es una bacteria que nosotros ya tenemos en el cuerpo. Lo que causa es una sobreinfección. La sobreinfección causa los problemas gástricos. Perfecto. Entonces, si doy tratamiento, va a reducir la colonia de bacterias del Helicobacter pylori. ¿Correcto? Entonces, ningún problema. Pero me llega, doctor, eso es una úlcera duodenal. Ah, es una úlcera duodenal. Es un gastrinoma. Entonces, el problema del paciente no es el Helicobacter pylori. Me llega un diagnóstico definitivo y el diagnóstico definitivo me dice que es un gastrinoma. Perfecto. El tratamiento es la restricción del gastrinoma. O sea, la retirada del gastrinoma. Entonces, el tratamiento definitivo sería una restricción del gastrinoma. ¿Ya? Aí seria um tratamento de forma protocolar, uma forma definitiva. Já não é empírico. Ok? Muito bem. Outra consequência seria a clorídria, elevação do pH intramural. Já? Ou seja, o que significa intramural? Intramural é todo o que está adentro, já? Dentro de los muros, intramural. Já? Se chama intramural. Então, estamos falando do estômago. Então, aumento do pH da parede dele estômago por ingesta de alimentos ricos em proteínas. Por isso que a ingesta rica em proteínas causa a clorídria e a uma elevação do pH. Se aumenta o pH, vai incluso alcalinizar, ok? Outro, níveis elevados de secretina e também de cálcio, já? Quando eu tenho aumento de secretina, também aumenta a produção de ácido clorídrico. E quando eu tenho um incremento maior de cálcio, ou seja, eu tenho uma hipercalcemia, o cálcio dentro da célula faz com que também produza maior quantidade de pH. Ok? Muito bem. Histológicamente, el gastrimón son los tumores que se componen de cordones anastomosantes, o sea, que están unidos por cintas y trabéculos, y el túbulo de las células monomórficas. Ya, aquí tiene una imagen. Ya, acá tiene una imagen de lo que es. Já, estou sem seta. Já, aqui tem um gastrinoma, já, são anastomosados, ou seja, são unidos
por trabéculas, ¿ya? Y ahí está la conformación de eso. Muy bien. Epidemiologicamente, o que seria epidemiologicamente? Ou seja, quando a epidemiologia, quando a pesquisa, quando a investigação me disse que eu tenho que sospechar de uma síndrome de Sogenines. Paciente, maiormente, do sexo masculino, que está entre os 20 e 50 anos. 80% são esporádicos, ¿ya? E 20% tem elevação del NEM1, ¿ya? As incidências se calculam entre 0,2 e 3 novos casos por milhão de habitantes. Ou seja, é bem raro, ¿ya? É bem raro que vocês encontrem uma síndrome de Sogenines, ¿ya? Então, como disse, praticamente 99% vai ser uma gastrite erosiva, uma gastrite causada por Helicobacter pylori, em la maioria dos casos, ¿ya? Ou uma gastrite de estresse, porque a gastrite, se falamos de gastrite de estresse, já vamos ver em um tema separado. A gastrite de estresse, por exemplo, nós temos aí por exemplo, a produção excessiva de ácido clorídrico. A pessoa se põe nerviosa, empieza a aumentar a produção de ácido clorídrico. La persona está nerviosa, ¿no? Por alguna situación. La persona tiene un coeficiente, una probabilidad mayor de tener una complicación o un problema psicológico. El paciente tiene mayor chance de aumentar la producción de ácido clorídrico, ¿ya? Entonces, pero mayormente el sexo masculino entre 20 y 50 años y 80% son esporádicos, ¿ya? O sea, encontramos a la suerte, ¿ya? A la suerte encontramos esse paciente. Estamos fazendo estudo para um outro caso e encontramos a síndrome de Sogenines, ¿ya? A incidência dessa síndrome é muito baixa, se calcula em 0,3 por milhões, não? 80% dos pacientes se trata de casos esporádicos, sem outras associações, pero 20% restante forma parte da síndrome chamada neoplasia endócrina múltipla, ¿ya? Chamado de NEM1. Os pacientes apresentam tumores de localização principalmente na parotidites ou na glândula hipofisária, ou inclusive quando tem uma hipercalcemia. Tenho que sospechar de uma síndrome de Sogenines, ¿ya? Ou seja, estou investigando lá para a tiroide, ou estou investigando na glândula hipofisária, ou eu miro na gasometria e vejo uma hipercalcemia. Recuerdo da classe de fisiopatologia que ela disse que 20% pode ser de uma neoplasia endócrina múltipla, ¿ya? Os tumores se compartem entre propriedades citoquímicas e contra os tumores endócrinos pancreáticos, ¿ya? A metade dos gastrinomas são múltiplos, ou seja, tem mais de um, e as 2/3 partes são malignos, com possibilidade de metástase, ou seja, a chance de ser câncer, de se transformar em um câncer, é muito alta, ¿ya? Existem também as produtoras de gastrina dos gânglios linfáticos regionais, como hígado, baço, medula óssea, mediastino, peritônio e também a pele. Fisiopatologia, não? Quando existe o aumento da secreção da gastrina, secreção atrófica das células parietales e das células enterocromáfidas, ¿ya? Existe também uma alta produção de ácido clorídrico, ¿ya? É lo mesmo que estava explicando, sua fisiopatologia, quais são suas causas etiológicas, ¿ya? Então, temos a tríade da hipersecreção, temos a tríade, não? A fisiopatologia, ou seja, os 3 parâmetros que vamos encontrar. Temos tumor de pâncreas, outro na hipersecreção de gastrina e logo uma formação de úlcera, ¿ya? Quais são as características dos gastrinomas, não? Os gastrinomas são tumores de células pequenas, células redondeadas, uniformes, escassas por mitoses. Suas contrações de gastrina são 5 vezes maior e é detectado no citoplasma do tumor, denominado hipergastrinemias, ¿ya? O paciente vai maiormente apresentar úlceras gástricas, diarreias crônicas, e dentro dos conceitos de classificação de diarreia, podemos classificar a diarreia como diarreia aguda, persistente ou crônica. O que significa crônica? Aguda é quando tem menor que 2 semanas. Persistente, hasta um mês. Crônica, mais de um mês.
¿ya? Su localización, 15% en la porción distal del duodeno, es decir, en la tercera porción. 60-70% en el bulbo duodenal, 5% en el estómago y 10% en jejunum. Dentro de la mucosa gástrica existe una hiperplasia de las células entrecromatines, que eventualmente se transforman en células de tumores carcinoides. ¿Ok? Ahí tenemos una presencia de úlcera duodenal, ya acá en esta porción, ustedes pueden verificar. Tiene múltiples lesiones. Las lesiones son estas partes blancas que ustedes pueden observar, ¿ya? Esta parte blanca es lo que es las úlceras, ¿ya? Del duodeno. Hay igual, ¿ya? Imágenes anatómicas y endoscópicas de las úlceras, ¿ya? O sea, encontramos por si acaso, ¿no? Cuando vamos a hacer una investigación, una minuta de investigación, investigamos todas las probabilidades, ¿ya? Y tiene que cuidar, ¿no? Niveles de interpretación de gastrina y pH gástrico, ¿no? El nivel de gastrina es superior a 100 picogramas por ml. El normal es entre 100 picogramas por ml, ¿ya? Pero cuando está superior y lo que es el pH está inferior a 2,5, es encontrado en 40% del paciente la confirmación de la síndrome de Sjögren-Ellis, ¿ya? Entonces, normal es 100, pero si está superior a 1000 picogramas y el pH inferior a 2,5, o sea, está muy ácido, yo voy a sospechar de que el paciente tiene una síndrome de Sjögren-Ellis. Y de los 100%, de las 100 personas, 40% va a tener lo que es a síndrome de Sjögren-Ellis. El otro 60% presenta un pH normal, bajo, ¿ya? Un pH bem ácido, com níveis de gastrina que oscila entre 101 a 999 picogramas, ¿no? Pacientes normales ou com úlcera duodenal comum de los niveles de gastrina não sofre elevação significativa, por lo tanto, el gastrónomo observa uma elevação significativa. Ou seja, por mais que o paciente tenga los niveles normales de la gastrina, no significa que el paciente no tenga la síndrome de Sjögren-Ellis, ¿ya? Puede significar que el paciente tenga un gastrinoma gigante. Eso. O sea, que los más pequeños son los más peligrosos y que los grandes simplemente va a tener el paciente no va a tener ningún otro síntoma. ¿Ok? Potencial de malignización, o sea, que se transforme en maligno. 70%, un tercio de los pacientes presenta metástasis, o sea, de los 70%, un tercio va a presentar metástasis, con presencia de linfonodos regionales en el hígado y en los sitios más comunes. ¿Ya? Manifestaciones típicas, ¿no? 90% de los pacientes desarrollan úlceras pépticas múltiples, ¿ya? En toda la área, 95% en el duodeno, 5% en lo que es estómago, 10% en el jejunum. Sintomas: dolor abdominal, diarreia, não é? Acidez, fadiga, náuseas, vômitos, esofagite, 50% tem esofagites, epigastralgia, diarreia ou perda ponderal de peso. Por que perda ponderal de peso? Porque o alimento não entra em contato diretamente, o alimento, como tem um acúmulo maior de ácido clorídrico, ele vai simplesmente destruir todas as micromoléculas. E como se está destruída, o intestino delgado não absorve nenhuma proteína, nenhum microelemento, não? Nenhuma proteína, nenhum carboidrato, ou seja, porque está literalmente destruído. O aumento excessivo de ácido clorídrico destrui completamente esses microelementos, ok? Então, você vai ter uma perda ponderal de peso. Por quê? Porque o intestino não tem o que absorver. Tem matéria, tem massa, mas não tem nutriente, ok? Consequentemente, diarreias, não? Diarreias do tipo volumosa. Existe outra classificação. Existem dois tipos de diarreia. Existe a diarreia alta e existe a diarreia baja. A diarreia alta é característica de lo que é do intestino delgado, donde o paciente vai ter um aumento del volume de fezes, ¿ya? Um aumento de volume de fezes que podem chegar hasta 10 litros por dia. Diferente de lo que é a diarreia baja, que é causada por el cólon, onde não existe basicamente
a absorção de líquidos, ¿ya? A capacidade máxima de absorção del cólon por dia de líquidos é de 4 litros al dia. Pero comumente vai apresentar o paciente uma diarreia que pode chegar hasta 1,5 litros al dia. ¿Ok? Depois hablando mais de lo que é as diferenças de las diarreias. ¿Ok? Então, sintomas principais: dolor abdominal, acidez dentro de acidez que temos refluxo gastroesofágico, pirose constante, pode inclusive causar síndrome de Barré, não é? O que é também a calase, porque vai deformar o que é o nervo autônomo, já? Náuseas e vômitos, já? O vômito incluso pode ser um vômito de tipo fecaloide, um vômito digestivo, né? Um vômito digestivo alto, já? Que já tem a conformação, já está começando a formar heces, já se mesclou ali com o que é a bilis, já? Tem mais característica biliar. Se é um vômito de característica barra, vai ter incluso a presença de fecaloma, já? Ou seja, o paciente vai vomitar fezes, ou seja, ele vai vomitar heces, já? Ou seja, náuseas, vômitos, esofagites, que é a presença, a inflamação do esôfago devido à acidez, já? O aumento da acidez, epigastralgia por el dolor, não? Abdominal, causado por la solução de continuidade da úlcera, né? Vai também incluso atingir o que é a inervação e vai causar o dolor. Diarreia, perda ponderal de peso. Quando sospechar da síndrome, né? Úlcera em tratamento difícil, úlcera mais esofagites, úlceras múltiplas, úlceras em lugares atípicos, úlceras mais diarreia, úlcera em ausência de Helicobacter pylori ou por infecção de Aedes. Ou seja, basicamente, hoje em dia, já, em nos países subdesenvolvidos, todavia utiliza Aedes. Em nos países ricos, já não utiliza. Já nos países desenvolvidos, é proibido utilizar Aedes. Proibido, não existe Aedes. Quais são os Aedes? Dipirona, paracetamol, ibuprofeno, aspirina. Não existe. Se vocês saem aqui, vai trabalhar, não sei, na Europa, na Espanha, por exemplo, ou mais Estados Unidos, Canadá, vocês não vão encontrar uma simples dipirona. Não existe dipirona ali. Não existe. Já? Não existe um AS infantil. Não existe. Uma aspirina, aspirineta. Não existe. Por quê? Porque são Aedes. E Aedes são as maiores causas de manifestações gástricas e causas de complicações gástricas devido à utilização indiscriminada de esses medicamentos. Ok? Então, o uso indiscriminado desses medicamentos causa um grande ambiente propício a desenvolver, a ter quadros típicos de uma gastrite, casos típicos de ter uma sobreinfecção bacteriana, principalmente por lo que é a Helicobacter pylori. Ok? Então, quando sospechar? Aí temos uma guia de quando sospechar. Associação com NEM1, não é? Que é uma neoplasia endócrina múltipla, já? Então, pode ser causado por essa neoplasia. As pessoas com NEM1 também têm tumores na glândula farotídeas e podem ter tumores na glândula pituitária. Ou seja, 25% desses pacientes têm gastrinoma e, maiormente, são do sexo masculino. Ok? Também pode afetar outros órgãos, como o pâncreas. Fatores de risco. Helicobacter pylori. Se o paciente não tem, ou seja, se o problema não é causado por Helicobacter pylori, o paciente durante o curso de um gastrinoma, de evolução do gastrinoma, pode adquirir uma infecção por Helicobacter pylori. Como eu disse, Helicobacter pylori é próprio de nós. Nós já temos em el estômago. A coisa que ele aproveita da situação, do aumento da acidez, que é perfeito para ele, já é perfeito, um ambiente ácido, e ele simplesmente se multiplica, já? E causa uma sobreinfecção por Helicobacter pylori. E se aumenta a produção, que tem as bactérias? Recuerda que as bactérias produzem um ácido, e elas também se alimentam desse ácido. O próprio ácido também causa acidez. O próprio ácido ajuda
a provocar lo que son las úlceras. ¿Ya? Por eso que un tratamiento por Helicobacter pylori tiene que ser un tratamiento erradicado. Siempre damos ahí amoxicilina más claritromicina y por 15 días, ¿ya? Y luego un tratamiento de 3 meses con un protector gástrico, ¿ya? Con inhibidor de las bombas de protones. Mayormente utilizamos omeprazol, ¿ya? Que es lo más barato. ¿Ok? Ingesta de AINES ou 53% de pacientes com antecedência de utilização de AINES. Sempre, nós utilizamos AINES constantemente. Um dolor de cabeça, uma febre, né? Utilizamos constantemente. Um dolor articular, dengue, não sei. Utilizamos constantemente AINES. O que nós temos que fazer? Fazer uma proteção gástrica. Se vamos utilizar AINES durante o dia, o correto é, em ayunas, em jejum, nós utilizar nosso protetor gástrico a cada 24 horas. Ou seja, sí o sí utilizamos o protetor gástrico. ¿Ya? Paciente está internado. Se o paciente está internado, o simples facto, o simple hecho del paciente estar internado é uma condição estressante para o paciente. O paciente está em um ambiente que não conhece, está cercado por pessoas que não conhece, está com uma medicação que desconhece, está em um quadro totalmente descompreensível para ele, já? Então, é um ambiente estressante, são situações estressantes, e o estresse aumenta a produção de ácido clorídrico. Então, todo paciente, incluso que o paciente está internado, a primeira coisa que vocês vão recetar é sua dieta, põe sua dieta, e logo abaixo já põe sua proteção gástrica. Se o paciente vai quedar internado, por mais que não seja por via endovenosa, seja por via oral, tem que pôr sua proteção, seu protetor gástrico. É obrigatório, tem que pôr. Já? Perfeito? E os pacientes têm que explicar. Se vão tomar AINE, que não seja com o estômago vazio, que coma algo antes. Já? Por quê? Porque vai doler o estômago. E vai diminuir o que é, aumentar a produção de ácido. Vai diminuir o que é el moco. Consequentemente, se diminui el moco, diminui a proteção de lo que é a submucosa. Diagnóstico, exames de laboratório, não? Como a dosagem do que é a gastrina, já? E podemos fazer duas determinadas, não? Uma gastrina basal e uma gastrina estimulada. Ou seja, podemos estimular um estresse no paciente para que o gastrinoma empiece a produzir gastrina. E vamos verificar hasta onde chegam os níveis de gastrina. Ou seja, vamos submeter o paciente em um processo estressante, já, de estresse, onde nós vamos verificar os níveis, comparar o basal, no que tem o paciente em seu normal, e quando está em momento de estresse. Já, por isso se diz estimulado. Já? Outros, exame de laboratório, gabinete, incluso endoscopia, já? Ou também a ressonância magnética nuclear, ecografia endoscópica, não? Tomografia, pode ser, já? Octrescan, já? É o exame mais adequado para a síndrome Sjögren-Ellis, já? Que é nada mais, nada menos que um exame endoscópico, ok? Tratamento. Inibidores de bombas de protones em doses altas. Já, que seriam doses altas? Inibidor de protones em doses altas. O normal, por exemplo, vou tomar um omeprazol. O omeprazol vem de 20 miligramas. Pero acá me dice inibidores de bombas de protones em dose alta, de 60 a 80 miligramas. Ou seja, que o paciente vai tomar 3 hasta 4 comprimidos por dia. Já, 3 a 4 comprimidos por dia. Pero aí tem que recordar o seguinte. Recuerda, mais atrás, mira, a complicação dentro da farmacologia. Mais atrás, recuerda que eu disse que a síndrome de Sjögren-Ellis, praticamente 80% é causada nos pacientes masculinos. Já, pelos inibidores da bomba de protones causa disfunção erétil. Tem que lembrar disso, tá? Os homens aí, toma omeprazol todos os dias. Disfunção, cuidado, vai ter uma disfunção erética funcional devido à utilização do omeprazol. Ou está utilizando, por exemplo, um protetor gástrico à base de
hidróxido de alumínio e magnésio. Porém, o hidróxido de alumínio e magnésio muitas vezes vem associado com simeticona, tá? Simeticona também causa disfunção erétil, beleza? Então, tem que já prever isso aí e avisar o paciente, beleza? Ainda mais se vai utilizar em doses altas e plenas. Cirurgia. Tratamento cirúrgico quanto radioterapêutico, quando existe metástase, ok? Complicações. Praticamente 15% é na hemorragia digestiva e outro 7% é causado por uma perfuração. Então, se pode existir, incluso, vômitos com sangue, ok? Então, se vômitos com sangue, eu tenho que sospeitar de uma úlcera e, consequentemente, sospeitar de uma síndrome de Sjögren-Ellis. Já? Quando existe perfuração, o paciente come e logo a ter uma dor generalizada no abdômen, ou seja, está causando uma peritonite. O contenido alimentício está diretamente indo na cavidade abdominal por perfuração. Já? Agora temos aqui um caso clínico. Paciente de 40 anos, dolor epigástrico, importante em 3 meses, uma endoscopia autodigestiva demonstrou 6 úlceras difusas através do esôfago distal, corpo gástrico, cardio, duodeno mais profundo. O paciente nega o uso crônico de anti-inflamatórios, ANIs, não esteroides e outros medicamentos. Qual é a hipótese diagnóstica e qual é o exame primordial ordinário? Ou seja, o que eu tenho disponível de exame para hacer com esse paciente? Ou seja, qual é o mais básico do que eu falei? O mais básico é uma endoscopia. Eu tenho uma ressonância? Não. Eu tenho uma tomografia? Não. E por mais que eu tenha uma tomografia, eu tenho um profissional que haga a tomografia com contraste? Não. Eu tenho uma pessoa capo, experiente em fazer a leitura da tomografia? Tenho que fazer todas essas perguntas. Por isso acá disse que exame primordial ordinário. Ou seja, o que eu vou fazer com esse paciente? E qual seria a sua hipótese diagnóstica? Aí eu posso perguntar, por exemplo, quais são as suas hipóteses? Existem várias hipóteses. Qual seria a sua hipótese diagnóstica ampla? Sua hipótese diagnóstica primária? Sua hipótese diagnóstica etiológica? Sua hipótese diagnóstica localizada? Já? Então, dentro de sua hipótese ampla, não? Qual seria a hipótese mais ampla? Já. Tem uma epigastragem, um dolor abdominal. Ou seja, dolor abdômen agudo. Abdômen agudo, perfeito. Agora um diagnóstico mais preciso, diagnóstico mais certeiro. Seria uma gastrite. Uma gastrite pode ser. Pode ser uma gastrite etiológica causada por Helicobacter pylori? Pode. Pode ser causada incluso por um diagnóstico mais específico, por uma gastrite causada por um gastrinoma, é mais específico. Então, essas são hipóteses diagnósticas, porque o paciente tem mais de 40 anos, dolor epigástrico em 3 meses, sua endoscopia demonstrou úlceras difusas em esôfago distal, não é? Muito bem, caso clínico. Também, não? Bem parecido. Aí podemos associar, por exemplo, esse paciente, ou seja, excluindo no síndrome de Boehmave, dosar la pepsina, síndrome de Sjögren-Ellis, dosificação de gastrina, não são as alternativas. Síndrome de Mallory-Weiss, dosificação de gastrina, não. Letra D, tumor estromal gastrointestinal secretino, não. Síndrome de la grelina de Mallory-Weiss, não. Seria letra B, síndrome de Mallory-Weiss, dosificação de gastrina. Ok? Então, podemos utilizar desses fatores. Ok? Claro, depois vamos estudar a síndrome de Mallory-Weiss, tumor estromal gastrointestinal secretino. Vamos ver depois nas próximas classes. ¿Ya? Pero é assim que viene em seu exame teórico, ¿ya? Com um caso clínico, e vocês têm que excluir. Ok? Aí tem uma resposta correta, síndrome de Mallory-Weiss e dosificação de gastrina. Se tivesse aquela opção de endoscopia, poderia ser endoscopia? Sim. Claro, se não tivesse antes, lo que é lá, gastrina. Muito bem. Aí está a bibliografia. Alguma pergunta? Esse slide não é meu, tem esses negócios não. Esse slide é da doutora de gastro, a doutora Baranhada. Ok? Ou seja, o mesmo tema que eu estou explicando a vocês hoje dia, dentro de fisiopatologia, em el seguinte semestre,
En su siguiente semestre, ¿no? Ustedes van a estudiar los mismos, pero más específico, más com casos clínicos, voltado mais para o que é o tratamento, já mais específico. Aqui nós mais da parte fisiopatológica. Ou seja, é tudo aquilo que eu disse antes, não? Ou seja, os temas se vão repetir, se repite e o mesmo, já? Agora, eu fiz a prova de gastro agora e tinha lá. Negócio que eu não posso abrir aqui para vocês. Mas eu fiz lá a prova lá, tá aí. Tá? Os comentários. Cuidado aí com a meticona. Fala, Aftan. A questão do H. pylori num pH lá dele que estava menor que 2, né? Só em um exame como esse já tem como tirar mais ou menos assim, como colocar como identificação? Não. Só pelo exame? Tem. Só pelo exame tem. A gente, em casa ali, não é nem do Helicobacter pylori, né? Depois a gente vai falar sobre isso. As gastrites causadas por Helicobacter pylori. É um tema que a gente vai avançar. Tá? Mas ali vamos falar do tratamento que a gente vai utilizar. Inclusive teve atualização esse ano. Tá? Os livros que vocês pegarem aí, vocês têm que observar bem, porque já teve atualização. Antes era feito um tratamento por um mês. Apenas um mês, tá? Com inibidores de bomba de prótons. Ele foi ampliado para 3 meses, ou seja, 3 meses utilizando o omeprazol, tá? E o que era de antibiótico, que era a claritromicina mais a amoxicilina, antes era utilizada por 3 semanas, agora só reduziu e ficou 15 dias, 14, 15 dias, tá? Teve uma atualização esse ano, tem que ficar atento aí nas atualizações, beleza? Esse é o segredinho. Amanhã nós vamos estudar o tema diarreia. Já vamos falar sempre de temas de intestino, temas de estômago, vamos estar assim, temas de duodeno, já? Porque senão fica chato, só o mesmo para mim é muito chato, tá? Eu me enfado muito rápido falar só de um tema. Beleza? Então, amanhã vamos falar sobre o que é diarreia. Existem 5 tipos de diarreias, tá? 5 tipos. Do processo etiológico, dentro da fisiopatologia, mas dentro da classificação anatômica, dentro da classificação clínica, existem outras classificações. Tá? Em relação ao tempo, crônica, aguda, crônica, aguda e persistente, já? Ou chamado de transitória, de acordo com o tempo. Já? Depois vamos falar desse tema. Alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham? Não, doutor. Da minha parte, não, doutor. Maravilha. Então, amanhã, né? Hoje vocês têm mais uns minutos aí para terminar a sua avaliação, né? Tava dando alguns mandaram para mim aqui, dá vergonha. Sinceramente, dá vergonha. Mas não quero nem falar disso. Tá bom? Ai. Enfim, bora lá. Tenha uma boa noite. Amanhã, no mesmo horário, tá, pessoal? Vou até mandar o link um pouquinho mais cedo, pra gente, todo mundo entrar, a gente já fazer a aula rapidinho, tá? Demorou aí, a aula mesmo demorou 40 minutinhos. Então, vou fazer mais rápido amanhã ainda. Beleza? Beleza, doutor. Boa noite. Antes de tudo, né? Obrigado. Vocês sempre estão de boa comigo. E se vocês forem de boa comigo, eu sou de boa com vocês também, tá? No momento de vocês me ajudaram, vocês me ajudam flexibilizando o horário, tá bom? Flexibiliza o horário comigo e eu flexibilizo algumas coisas com vocês, como eu já dei flexibilização. Faz só um trabalhinho, não tem prova, 10 pontos, tá tudo certo, tá bom? Durante o dia tá bem complicado, tá? Bem complicado. Para poder passá-lo para vocês. Depois a gente conversa mais, tá? Depois a gente conversa mais. Até então, muito obrigado. Até amanhã. Uma boa noite, pessoal. O livrinho lá, quem pegou o livrinho, tá? Eu vou estar liberando no sábado, pessoal. No sábado eu vou estar liberando, tá? Hoje é terça, sábado eu libero. Podem pegar lá, tem um link lá hoje, que o Guilherme mandou num grupo geral que vocês têm, mandou lá, né?
Vocês podem fazer o pagamento certinho lá. Aí no sábado eu estou liberando com todos os temas, olha só, todos os temas da segunda parcial, tá? Todos os temas que vai entrar na segunda parcial. E para a terceira parcial, o que eu faço na terceira parcial? Eu deixo vocês escolherem a modalidade da prova e deixo vocês escolherem os temas. Ou seja, quais foram os temas que vocês mais gostaram? Quais foram os temas que vocês mais gostaram? Aí esses temas vai cair na prova, na terceira parcial. A gente pega lá do que a gente avançou até hoje. A gente já avançou uns 50 temas até hoje. Vocês não percebem, mas a gente já avançou uns 50... avançou uns 50 temas. Conceito de fisiopatologia, pode ser. Tá? A gente avançou uns 50 temas, de forma geral. Aí eu deixo vocês escolherem 10, né? Dos 50 vocês escolhem 10 na votação, é o que entra na prova, e vocês escolhem a modalidade da prova. Beleza? Mas é assim, vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Vocês flexibilizam o horário para mim, e eu flexibilizo algumas coisas para vocês. Beleza? Certinho? Bora lá, pessoal? Então, boa noite, bom descanso. Até amanhã, nesse mesmo horário. Beleza? Obrigado pela classe, doutor. Show de bola. Graças, doutor. Graças, doutor. Boa noite, doutor. Graças. Graças, doutor. Boa noite, professor. Até doutor. mais. Buenas Tchau, tchau. noches, doutor. Gracias. Amanhã nesse mesmo link, tá? Eu não vou mudar o link, não. Fica o mesmo link. Só não esquece de curtir e compartilhar, galera. Isso. Curte, compartilha e segue no canal.